Olá, meus amigos. Ao contrário do depoimento da semana passada, a nossa brasileirinha de hoje abre o coração dela com a gente aqui e ela conta detalhes sobre a experiência dela na igreja Mormon, na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela fala o seguinte: Oi, Vânia. Te agradeço por me ajudar neste processo de desapego desta doutrina tão conflitante. Seu trabalho me trouxe luz e me fez pensar em coisas antes inimagináveis. Após ver seus vídeos, comecei a juntar peças de um quebra-cabeça enorme e muita coisa hoje faz sentido. Eu fui batizada no ano de 2001 e confesso que fui presa fácil, pois estava muito decepcionada com planos fracassados, cheia de dúvidas, com o emocional abalado. Então os missionários aplicaram o engodo de que íamos entrar para uma família amorosa e feliz, onde todos eram por todos, e que desfrutaríamos de momentos de lazer e alegria junto a pessoas comprometidas com sua exaltação. Após o batismo, fomos recebidos por um bispo muito carinhoso, amigo e presente, que nos ajudou a ficarmos firmes no começo. Só que hoje sei que este bispo não era um anjo, e sim um homem que aprendeu as artimanhas que lhe foram ensinadas para prender as pessoas. Ele só sabia executar como ninguém a arte da sedução do ilusionismo. Com apenas um mês de batizadas, eu, minha mãe e minha irmã logo recebemos chamados na igreja e a vida parecia seguir normal. Meu pai não quis se batizar na época e nós achávamos um absurdo. Logo as coisas mudaram. O então bispo foi chamado de maneira inspirada, ela coloca entre aspas, para ser presidente da estaca. Vânia de Deus. Não demorou muito e o poder subiu à cabeça do então humilde bispo. Ele passou a agir de maneira arrogante, orgulhosa, perseguia e ignorava quem lhe era conveniente. Apesar de me deixar levar, sempre tive uma mente de difícil controle, sempre questionava, e eu sabia que aquele homem estava agindo de forma errada. E ele começou a me perseguir também. Eu então resolvi me afastar. Tempos depois, em plena reunião de testemunho, no primeiro domingo do mês, a esposa dele subiu no púlpito e desmascarou ele, dizendo que ele havia lhe traído. Todos caíram por terra, pois muitas mulheres da ala haviam se apaixonado por aquele homem. Não era de se espantar, ele era elegante, vaidoso. Em seus testemunhos ressaltava a beleza de sua esposa e o amor que sentia por ela e por sua família. E a ala feminina da igreja suspirava. Sem suspeitar do grande falsário que estava diante de todos, o sacerdócio fez vista grossa até quando pôde. Mas a partir daquele dia, os líderes tinham que fazer algo, não dava mais para tapar o sol com a peneira. Com as investigações, foi descoberto que ele havia roubado dízimos, as contas da igreja, além de ficar provado que ele se envolveu com prostituição, adultério e que sustentava a amante com o dinheiro dos fiéis. Ele ia ao templo e corrigia quem ele julgava estar fora do caminho estreito e apertado. Eu, afastada, recebia mensagens de irmãos dizendo: volta, agora eles já foram. Eu chego a dizer que por algum tempo aquele homem foi até mais importante que Jesus Cristo para aquelas pessoas. O tempo passou e o presidente da estaca foi embora. E hoje é sumo sacerdote em outra estaca, em outro estado. O ex-bispo dela, tá? Então voltamos, certas de que tudo daria certo desta vez, já que o enganador havia sido retirado do cargo, mas continuava a frequentar a ala, sofrendo todo tipo de retaliação. Nosso segundo afastamento foi ainda pior. Na troca inspirada de bispo, chegou um outro bispo que era manipulado pela esposa e que acabou nos chamando para ocupar o chamado de presidente das moças, minha irmã, presidente da Sociedade de Socorro, minha mãe, e eu como presidente da primária. Nossa, foi a pior coisa que nos aconteceu. Nos envolvemos em uma teia de fofocas e mentiras que resultou em sermos esbofeteadas por uma moça da organização das moças. Ao ser lembrada pela presidente, que no caso era minha irmã,
que estava na hora do ensaio do coral, ela não gostou e desferiu um tapa na cara dela. Foi um dos piores dias das nossas vidas. Depois de tudo o que aconteceu, pedimos uma entrevista com o presidente da estaca, já que a moça que agrediu minha irmã era filha do bispo da época. Foi surreal. O presidente já nos recebeu com uma cara fechada e por mais que explicássemos o acontecido e falássemos da agressão, ele só falava que tínhamos que nos arrepender e nos desculpar, ou seja, pedir desculpas pelo tapa na cara que minha irmã levou. Ele não nos escutava, era insuportável. Ele repetia que a moça estava com a jaqueta rasgada e muito abalada. Desistimos e fomos embora. Cansadas, humilhadas e sem entender por que somente a gente tinha que pedir desculpas. Bater no rosto de alguém é certo? É civilizado? Com o tempo chegamos à dolorosa conclusão que nos deparamos com uma verdade concreta, facilmente encontrada na literatura Sud. Entendemos que estávamos sendo vítimas de racismo. A moça era uma jovem branca de olhos e cabelos claros e nós somos uma família de pessoas pretas. Logo, a vítima era a menina loirinha indefesa, atacada por uma moça mais velha, com sua pele escura e repulsiva descendente dos lamanitas, que seríamos clareadas para ficarmos de acordo com os padrões de Deus. Isso é doutrina Mormon, tá? Está no livro de Mormon. Cabe dizer que essas pessoas são mestras em controlar mentes. Nós não somos pessoas sem esclarecimento. Eu sou pedagoga e minha irmã, mestra em educação. Imagina aquelas pessoas humildes, sem conhecimento nenhum, viram zumbis nas mãos deles. Então nos afastamos com motivos de sobra para nunca mais voltarmos. Ainda recebemos visitas por algum tempo e depois proibiram aquelas visitas. Nos aconselharam a tirar as investiduras, os garments, tá? Parar de usar os garments. Proibiram as visitas de mestres familiares e de professoras visitantes, fugiam de nós como o diabo foge da cruz. Lembro que também proibiram os almoços que oferecíamos aos missionários. Se passaram longos 10 anos e com a morte do meu pai, ensaiamos uma volta que se concretizou com o agravamento da saúde da minha mãe. Sentimos que nosso tempo com nossa mãe estava se findando e vimos na igreja uma forma de suportar a imensa dor. Eu nem acredito que voltamos. O bispo, que também é membro da maçonaria, respeitava minha mãe por ela ser uma mulher muito correta, firme em suas posições, mas com a morte da minha mãe, ele começou a nos perseguir. Nos rotulou como truculentas porque sempre defendíamos o que achávamos ser verdade e quando a falsidade imperava, sempre falávamos. Era insuportável domingo de testemunho, tudo ensaiado e premeditado, e muita gente lá gostava era do mundão. E nos domingos a salvação era a meta de todos, mas só nos domingos, e nos outros dias era a vida que seguia no ritmo do mundo. Ficamos vivendo uma ação disciplinar que não nos foi informada, não éramos convidadas a orar, discursar ou dar aulas. O bispo nos proibiu de tudo nas reuniões de conselho da ala. Não aceitamos e falamos com o presidente da estaca, que tentou contornar tudo, e vez ou outra nos convidava para deixar um discurso, uma oração, coisa pouca. O que agravou a situação foi uma irmã, presidente das moças, que junto com o bispo, começaram uma campanha difamatória contra a nossa família, contra a nossa honra. E sabemos por quê. Embora sejamos professores e a vida de um professor não seja fácil e trabalhamos muito, continuamos a estudar. Temos uma boa casa, cada um tem seu carro, viajamos e vivemos muito bem, graças a Deus e aos nossos esforços. Sempre fomos uma família admirada onde moramos e nossos pais sempre foram referência de caráter e bons princípios. Tudo o que sofremos foi a ação da inveja de um povo preguiçoso que fazia de tudo para não encarar o trabalho. Podia escrever um livro contando o que passamos neste lugar. Sem dúvida, são as piores pessoas para manter qualquer tipo de relação. São falsos, traiçoeiros, manipuladores e preconceituosos.
pesquisando e assistindo seus vídeos maravilhosos, recheados de verdades, verdades essas que eu posso testemunhar porque vivi na pele. Comecei a conhecer e também a afirmar que realmente se trata de uma seita. Lá não somos almas a serem salvas, somos números e dízimos. Ah, Vânia, disto eu me orgulho. Nunca dei o fruto do meu suor e esforço pagando dízimo. De mim nunca tiraram nada. Dá meu 13º tão esperado para pagar o acerto anual e deixar de tirar minhas férias e ter minha farta ceia de Natal junto à minha família? Para custear acampamento para os jovens, para bancar festas para a liderança? Porque quando a festa é para os membros, é regada a suco barato. E para os líderes são jantares em bons restaurantes. O meu dinheiro é meu e pronto. Finalizando, tudo o que sei hoje é que Deus não tem nada a ver com essa gente e suas formas de coagirem as pessoas. Deus não te pune por tomar um café. Deus te pune por fazer o mal. Estou livre para ser quem sou. Vivo de fora, digna e feliz junto à minha família. Na minha casa eles não são mais bem-vindos e hoje sei que não voltarei mais, porque não acredito mais neste evangelho alicerçado na mentira. E meu único testemunho é de que Deus vive e Jesus Cristo também. E eles não são sude. Ela coloca entre parênteses risos. Ai, no céu mesmo não, viu? E você, moça? És guapa? Se não me engano, és gaúcha? Se for, corre nas tuas veias o sangue chimango ou maragato. Corajosa em denunciar tanta sujeira. Certamente és um canal de Deus e terás tuas recompensas pelo ótimo serviço prestado em prol da humanidade. Obrigada, querida. Meu nome é Cláudia e pertencia à ala Bagé, no Rio Grande do Sul. Autorizo divulgar meu nome. Cláudia, querida, sou gaúcha, sou, como é que fala aqui? Tenho sangue chimango, maragato, né? Ai, querida, obrigada a você, viu, por mandar aqui o teu depoimento, a tua experiência na igreja, que não foi muito boa não, né? Obrigada pelo carinho, viu? Uau! Eu vou arriscar dizer uma coisa aqui, que se você frequentou a igreja por algum tempo e não frequenta mais, mesmo assim, talvez o teu primeiro pensamento seja, tá, mas espera aí, esse é um lado da história, cadê o outro lado? Ai, mas será que foi tudo isso mesmo? Se esse é o teu caso, eu tenho uma notícia para te dar. O teu cérebro ainda não foi desprogramado, no sentido de que, especialmente se você passou pelo templo e fez pactos com o Deus Mórmon, de que você não, como é que fala aquele pacto, que você não falaria, como é que fala? Ai, alguma coisa contra os servos do Senhor. É plantado na tua cabeça e fica profundamente enraizado no teu cérebro o fato de que você não fala mal dos servos do Senhor. Então, quando você escuta uma história como essa, talvez você não acredite ou então ache que ela está exagerando, ou pense, tá, mas peraí, o que será que ela fez? Por que será que isso aconteceu? E se você é membro da igreja e está assistindo esse vídeo, então com toda certeza você está achando um absurdo tudo isso aqui. Ah, porque isso aqui não acontece, porque ela está exagerando. Tá. Ela fala aqui do primeiro bispo dela, né? Ela diz que no começo ele recebeu ela e a família dela muito bem. E
Fomos recebidas por um bispo muito carinhoso, amigo e presente que nos ajudou a ficarmos firmes no começo. Aí depois ela fala aqui que ela acabou se dando conta de que, na verdade, ele só fazia aquilo para prender as pessoas, né? Para mantê-las ativas. Que ele só sabia executar como ninguém a arte da sedução, do ilusionismo. E aí ela começou a se desiludir. Ela disse que quando ele foi chamado a presidente de estaca, ele começou a agir de maneira arrogante, orgulhosa e perseguia e ignorava quem lhe era conveniente. Eu tive um presidente de estaca, sim, em Florianópolis. Um homem que eu não suportava, mesmo eu sendo membro da igreja e tendo feito pactos, convênios com Deus, né? Esqueci. Tá, na verdade, são pactos que você faz com a organização, de não falar mal dos ungidos do Senhor, alguma coisa assim. Eu não suportava aquele homem, porque eu conseguia ver. Bom, todo mundo via como ele era arrogante. Ele era assim, como ela tá falando. Ele era orgulhoso, arrogante, ele perseguia aqueles membros que ele queria perseguir, mas como você não pode, olha o perigo disso, como você não pode, porque você faz convênios no templo, ou você acredita que está fazendo convênios com Deus, porque você acredita que aqueles homens foram chamados por Deus. Eles não são perfeitos, porque eles são homens. Então você, como membro da igreja, você vai apoiar aqueles homens, você vai entender que eles são falhos porque são homens, mas você não vai falar mal deles, você não vai difamá-los ou falar a verdade sobre as falhas de caráter daqueles homens. Então você engole seco. E você se sujeita ao abuso espiritual que alguns daqueles líderes, que no caso desse ex-bispo dela, e no caso do meu ex-presidente de estaca, dentre outros que eu conheci, mas quando se fala em orgulho e presunção e ser arrogante, aquele presidente de estaca que eu tive me vem à cabeça, porque eu não suportava aquele homem. E uma vez eu mandei um e-mail dele para ele, defendendo uma irmã da nossa ala que ele avacalhou, chamando ela de velha do púlpito. E eu mandei um e-mail porque ela era minha amiga e eu falei para ele tudo que eu pensava, que não estava certo ele fazer isso, que o fato dele ser um líder não dava a ele o direito de humilhar as pessoas do púlpito. Ele me mandou um outro e-mail me detonando, me chamando de amarga, de mal amada, que eu devia estar assim porque eu tinha acabado de me divorciar. Ele me fez sentir o pior ser humano do mundo. Tá aí um ungido do Senhor para você. E o triste é que se você é um membro fiel, você realmente engole seco e você não se dá conta do mal que isso tá te fazendo para tua autoestima, para tua paz. Ela fala aqui que o novo bispo, então, ele era charmoso e querido e como é que fala? Provavelmente carismático, como ela fala aqui, que no púlpito ele falava da beleza da esposa dele, como ela era fofinha, assim, toda fofinha, né? E o amor que ele tinha por ela e pela família. Acontece que, com o tempo, eles descobriram que esse bispo, que tinha a aparência do bem, e que os membros acreditavam, presta atenção aqui comigo, que os membros acreditavam ter sido um homem chamado por Deus. Eles descobriram que aquele homem havia roubado dízimos, havia roubado das contas da igreja, não sei bem como que isso aconteceu, mas enfim. Que ele se envolveu com prostituição, adultério e que ele sustentava a amante com dinheiro dos fiéis. Você que está me escutando, se você é membro da igreja fiel, talvez você não acredite nela, porque ela é uma mal amada, ela deve ter se afastado da igreja porque se aborreceu com alguém, ou ela fez alguma coisa e ela não quis se arrepender. Então, sabe por que você pensa assim? Porque os podres que acontecem dentro da tua igreja, eles são jogados para debaixo do
tapete. A sujeira é jogada ali para baixo do tapete e vira um tabu. Que quem falar essas coisas, tá sendo fofoqueiro, não sei não se isso é verdade, isso aí não foi bem assim, não pode ser. Bom, eu não acredito que foi. Bom, e se foi, se ele fez ou não fez, ele vai prestar contas para Deus um dia. Aí você vai apoiar com a mão direita levantada o novo bispo que vai ser chamado no lugar daquele um, e você vai continuar vendo aquele homem como sendo um poderoso, especial portador, fiel portador do sacerdócio, que foi chamado por Deus para ser teu bispo. O que você não se dá conta é que, infelizmente, na realidade, você faz parte de uma empresa do comércio da fé. Que aqueles homens que são chamados para te liderar, para dar uma de bonzão, para te mostrar a aparência do bem, para te fazerem acreditar que se você cumprir todos aqueles dogmas, aqueles padrões que a igreja ensina, você vai ser feliz, você vai receber bênçãos especiais de Deus. Você não entende que aqueles são só homens, que estão repetindo para você coisas que eles aprenderam que eles têm que te ensinar. E agora você, da mesma forma que foi com o anterior, você fecha os olhos para a grande realidade de que aquele homem que está ali sendo teu bispo, posando como teu bispo, ele não tem poderes especiais, coisa nenhuma, ele não tem manto sagrado, porcaria nenhuma, ele é um homem e que você não tem ideia de como ele vive a vida dele. Eu tive um presente de estaca também, que roubou pra caramba enquanto foi bispo. E acho que enquanto foi presidente da estaca também. Veio à tona depois de muitos anos, mas ninguém comenta, ninguém fala. Joga para debaixo do tapete a sujeira, porque se eles falarem claramente o que está acontecendo, o porquê que aquele bispo, o presidente da estaca, foi desobrigado, vai abalar a fé dos membros. Então, vamos jogar a sujeira para baixo do tapete e ninguém comenta. Então tá. Eu soube também, eu conheci um presidente de missão, que claro, foi chamado por inspiração, porque é Deus que chama, né, os homens líderes da igreja mórmon, porque ela é a única igreja verdadeira, ela é a única que tem o sacerdócio real. Pois é, então tá. Aquele presidente de missão, na década de 90, ele era o presidente, mas ele foi mandado embora antes. A missão inteira ficou sabendo que é porque ele tinha, de alguma forma descobriram na estaca dele, que ele tinha um caso com alguém, com uma amante, eles encontraram cheques, sei lá, não sei como aconteceu como que eles descobriram, mas descobriram que ele escreveu cheques que ele usava para levá-la aos motéis, né? Mas ele lá, como presidente de missão, era um homem poderoso, né? Responsável pelos missionários. Por que quando você escuta essas coisas, você argumenta imediatamente? Não, mas espera aí, eles não são perfeitos, eles são homens. Então por que você trata aqueles homens, que você mesmo acredita serem só homens, por que você trata eles de uma forma como se eles tivessem poderes especiais, como se eles tivessem inspiração, diferente dos direitos que você tem de ter inspiração de Deus? Por que você trata eles como super-homens? Se quando um podre desse vem à tona, você justifica dizendo que eles são só homens, mas quando eles te chamam ao arrependimento, quando eles te fazem sentir o pior dos seres humanos, você acredita que aquilo está vindo de Deus. É contraditório, e eu te entendo porque eu já estive nessa posição, e não é à toa que eu acabei entrando numa depressão ao longo dos anos. É muito pesado. Ela disse que então ela teve algumas experiências desagradáveis e quando ela foi, né, conversar lá com o presidente da estaca e tudo, não deram crédito ao que ela estava dizendo, mas na verdade falaram que ela e a família dela elas tinham que se arrepender. Ela disse que elas chegaram à conclusão de que elas estavam sendo vítimas de racismo. Logo, a vítima era a menina loirinha indefesa, atacada por uma moça mais velha com sua pele escura e repulsiva,
descendente dos Lamanitas. Isso é doutrina Mórmon, tá lá no teu livro de Mórmon, procure que você vai encontrar. Os Lamanitas, além de serem amaldiçoados, eles eram repulsivos, né? E belos e formosos eram os nefitas por serem branquinhos. Isso é doutrina Mórmon. Eu posso apostar contigo que nas próximas edições, cada vez que eles editam, eles mudam doutrinas. O livro de Mórmon já sofreu mais de 3.900 alterações doutrinárias. Mas eles também não te falam isso. Joseph falou que o livro de Mórmon era o livro mais correto da face da Terra. Aqui estamos nós, décadas mais tarde, e o livro de Mórmon já sofreu mais de 3.900 alterações doutrinárias. Procura, pesquisa que você vai encontrar. Tá? E eu aposto contigo que nas próximas edições esse negócio de pele escura vai desaparecer do livro de Mórmon, que agora a gente está numa era em que racismo, graças a Deus, está sendo visto como crime, né? Dependendo do que você fizer por ser racista. Bom, e quando ela fala aqui, né, que como é que é? Quando ela fala aqui ela fala aqui, ó, seremos clareadas para ficarmos de acordo com os padrões de Deus. Isso também está no livro de Mórmon. Quando você ressuscitar, você que tem a pele negra ou marrom, não, você vai ressuscitar bem branquinho, todo fofinho, né? Porque a tua pele é amaldiçoada. Não sou eu que estou dizendo, é a doutrina da tua igreja. Sempre defendíamos o que achávamos ser verdade e quando a falsidade imperava, sempre falávamos. Uma irmã presidente das moças, junto com o bispo, começaram uma campanha difamatória contra a nossa família, contra a nossa honra. Isso aqui acontece. Provavelmente o grande pecado delas era falarem quando elas viam alguma coisa errada, ou alguma coisa com a qual elas não concordavam, elas falavam. Mas você não faz isso, você tem que abaixar a cabeça e dizer sim, fica bem quietinha, aguenta tudo assim, bem quietinha, né? Porque assim é que Deus quer que você seja. Você não vai ser domada se você levantar a tua voz, como elas fizeram. Aí começaram a falar mal delas. Ah, mas eu vi tanto isso acontecer. E eu era uma vaquinha de presépio, eu sempre baixava a cabeça e dizia assim. E quando eu conhecia alguém como elas, que falavam não para o bispo, que discordavam com alguma coisa, eu olhava para elas atravessado também, pensava, e essas aí estão sem o espírito. Elas estão sem o espírito da vaquinha de presépio, né? Esse que é o espírito que elas tinham, né? Não tinha o espírito que eu tinha espírito de vaca de presépio, só baixa a cabeça e diz sim pra tudo, só fica caladinha, assim, bem quietinha. Pois é. O que ela fala aqui, infelizmente é verdade, ela diz assim, lá não somos almas a serem salvas, somos números e dízimos. Na igreja Mórmon, você não é uma alma a ser salva, você é um número e você é dízimo e você é trabalho voluntário, você é mão de obra gratuita. Ai, como eles faturam em cima de você, por conta da tua boa fé, tá? Deus não tem nada a ver com essa gente e suas formas de coagirem as pessoas. A gente sabe que muitos membros da igreja são sim pessoas de bom coração, são pessoas sinceras, são pessoas honestas, muitas não se envolvem em fofocas, muitos líderes, muitos que são chamados, homens e mulheres que são chamados para serem líderes, eles fazem o melhor que eles podem sim, eles tratam as pessoas com respeito, com dignidade. Eu não estou dizendo para você que não é assim, eu sei que é assim, eu fiz parte daquilo lá por 35 anos, eu conheci muita gente boa lá dentro, tá? O que ela tá falando aqui, o que eu tô comentando contigo, eu não tô generalizando, eu tô falando para você de uma realidade que não é comentada lá dentro e que não é aceita pelos membros, ponto final.
tá? E este é o problema, porque daí sem necessidade, quer dizer, elas sofreram racismo e perseguição por serem cabeças pensantes. E isso aqui é uma realidade que eu espero que um dia mude na igreja, que as pessoas tenham o direito de discordar e de falar não e de protestar e de questionar a liderança. Eu não sei se isso vai acontecer um dia, porque uma seita é uma seita. Sempre vai ter essas características de dominação daquela massa, programação daqueles cérebros. Então eu não sei se isso vai chegar a acontecer algum dia. Mas esses problemas que essa querida traz pra gente, que ela viveu lá dentro, eu vi acontecer. Isso é uma realidade. Não vai me dizer que não é, porque é. Existem líderes cruéis. Existem pessoas que o poder sobe a cabeça, como ela falou aqui do ex-bispo dela, que quando foi chamado ao presidente de destaque, o poder subiu a cabeça, o homem se transformou, era o rei da cocada preta agora. Claro, aquele homem é idolatrado pela comunidade, a comunidade vê aquele homem como agora ele tem um canal de comunicação com Deus que você não tem. Meu Deus do céu, cara, que perigo! Porque agora, quanto maior for a tua fé, mais você vai ser abusado espiritualmente por aqueles charlatões, que nem sabem talvez que são charlatões, mas por serem homens, só homens, poder vai subir a cabeça sim. Muitos deles, como esse aqui que ela citou e como o presidente de Estaca que eu conheci, vão meter a mão e roubar mesmo. E você continua se sujeitando a tudo isso. E é muito triste. Não acredito mais neste evangelho alicerçado na mentira. E meu único testemunho é que Deus vive e Jesus Cristo também. Eles não são sujos. Não são mesmo. O Deus que o mormonismo prega, ele não é o Deus do cristianismo. Se você pesquisar, se você criar um paralelo entre o Deus mórmon, aquele Deus que tem símbolos e sinais e nome secreto e roupa íntima igual para todo mundo, aquele Deus de amor condicional, aquele Deus racista que diz que vai clarear a tua pele para você poder viver com ele um dia, porque no reino dele só branquinho e só heterossexuais. Se você comparar esse Deus ao Deus do cristianismo, você vai encontrar grandes, não uma, grandes, enormes diferenças entre os dois. Então eles não são sud mesmo não. E quando ela fala aqui que não acredita mais nesse evangelho alicerçado na mentira, ela não está jogando palavras ao vento. O livro de Mormon não é baseado em fatos históricos e é a pedra angular da religião. Então só aí você já tem um evangelho alicerçado na mentira. Joseph não viu Deus e Jesus Cristo porcaria nenhuma, mais uma mentira que esse evangelho é alicerçado. Sacerdócio não foi restaurado, mais uma mentira na qual esse evangelho é alicerçado. Cláudia, minha querida, obrigada. Minha conterrânea gauchinha de Bagé. Eu sou de Santa Maria, né? Acho que é perto, né? Bagé. Bom, mas enfim, obrigada, viu, querida, por ter mandado aqui a tua experiência e ter falado a verdade sobre o que você viu e experimentou como membro da igreja, viu? Que bom que hoje você tá bem e que bom que você não precisa mais desse evangelho baseado na mentira para encontrar conforto, para encontrar felicidade, para viver bem, né? Eu desejo para você que está me escutando que você viva bem, do teu jeito, desde que você não faça mal às pessoas. Se precisa de religião, tudo bem, mas pelo amor de Deus, não pise em cima da cabeça das outras pessoas que têm boa fé. Não rouba dinheiro dos fiéis. O Deus mórmon pode até ser um Deus de barro, porque ele é. Ele é um Deus de barro. Mas eu ainda acredito que o que aqui se faz, aqui se paga. Eu acho que muitas coisas que você faz pro mal, posando de fiel, muitas coisas você vai pagar aqui mesmo. Então cuidado. Cuidado com a maneira como você trata pessoas de boa fé. Cuidado com o teu racismo, com o teu preconceito.
E quando você acha que você tem o direito de pisar em cima da cabeça das pessoas porque você é um fiel portador do sacerdócio, você tem um chamado de liderança, cuidado. Quanto maior o voo, maior a queda. Em muitos casos. É isso aí. Viver com uma consciência limpa é a melhor coisa do mundo, né? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.